Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. O Mário Flávio já está conosco por aqui para trazer as atualizações da política. Seja bem-vindo, Mário. Mário Flávio. Bom dia, Laís. Bom dia ao nosso ouvinte, né? Um grande abraço a todo mundo que está ouvindo a Rádio Cidade. Pois é, hoje é um dia movimentado na política, né? Dia que a governadora eleita Raquel Lira vai se reunir aí com os deputados estaduais da bancada pernambucana. Daqui a pouco, né, eles vão se encontrar, ela vai bater um papo com eles, dar uma quebrada de gelo, né? Porque tem deputada aí e deputada que foi eleita que ela nem conhece, né? Principalmente os que fizeram oposição a ela. E ela agora quer mostrar que vai começar o governo e quer dialogar, né? Quer conversar com a Assembleia. Raquel não quer cometer os erros que cometeu, por exemplo, no primeiro governo dela, né, aqui em Caruaru, quando ela teve uma relação complicadíssima com a Câmara Municipal, inclusive teve vários projetos derrotados aí. Ela, quando acertou o bonde, digamos assim, né, com relação a colocar nos trilhos com a Câmara, já foi no terceiro ano do primeiro governo dela. Então, ela, primeiro que ela não vai ter, é necessário que ela faça isso, primeiro que ela vai ter uma metade da Assembleia na oposição. Então ela vai ter que ter muita conversa, muito diálogo, porque provavelmente o governo de Pernambuco vai em busca de empréstimos, né? O governador Paulo Câmara deixou o Estado capacitado para isso, e para esses empréstimos serem liberados, a Assembleia precisa aprovar. Então Raquel vai ter que ter uma relação muito boa com esses deputados, principalmente os de oposição, porque ela vai, na Câmara de Caruaru, a chamada maioria de 2/3, né? Já na Assembleia, devido à quantidade de deputados, a maioria de 3/4. Então ela precisa de mais de 30 deputados aí para aprovar projetos, né? Oi. Pode continuar, Mário. Então ela precisa de mais de 30 deputados aí para aprovar os projetos, e sem essa aprovação, sem essa quantidade, ela não consegue. Então esse é o primeiro passo que ela vai dar, né? Depois ela deve indicar o líder ou a líder do governo na Assembleia para que possa fazer essa intermediação. Pelo que eu apurei, o Daniel Coelho é o deputado que está cuidando dessas relações institucionais, digamos assim, do governo, futuro governo, com os deputados, né? Foi assim com a Câmara semana passada, assim com os deputados. E a Priscila Krause também vai ser usada nisso aí, porque ela é deputada de 3 mandatos e tem um relacionamento muito bom aí. E criticava muito a gestão do PSB, justamente pela falta de diálogo. Então, Raquel, que ficou conhecida também aqui em Caruaru, tem dificuldade de dialogar com algumas categorias, e ela tenha outro posicionamento agora para que melhore, né, esse quesito aí da gestão dela, que foi muito criticado aqui em Caruaru quando ela assumiu esse governo, os 2 governos municipais, e agora ela vai com outra visão, outra missão, né, que é o governo do estado. Ô Mário, você acha que ela também deve se reunir em breve com os deputados federais? Ela já se reuniu semana passada, né, com eles, e aí ela se reuniu com os deputados que ainda estão no mandato, porque foi na véspera do envio do orçamento, né, e ela pediu 3 prioridades. E aí os deputados informaram que o governo do estado tradicionalmente só é contemplado com 2, a outra vai para a Prefeitura do Recife. Então Raquel priorizou aí recursos para a saúde e também recursos para que sejam disponibilizados para o término, né, da doutora do Agreste. E a Prefeitura do Recife, o prefeito João Campos, pediu recursos aí para resolver aqueles problemas das encostas dos morros. Lá no Recife, toda vez que chove, é aquela agonia, para evitar tragédias como aquela que aconteceu esse ano após aquelas chuvas, principalmente em Jaboatão dos Guararapes. Então ela se reuniu, deve se reunir também com os deputados federais que serão eleitos, né? Porque desses deputados federais que ela conversou semana passada, por exemplo, o Vônia Queiroz, né, não foi reeleito, ele é o coordenador da bancada, junto com Augusto Coutinho. Então a bancada vai ter um novo coordenador, ou 2 coordenadores aí, para que Raquel possa ter essa conversa com a bancada federal. Ela vai ter alguns desafios, né? Por exemplo, o PL elegeu 4 deputados federais e 5 estaduais. O coronel Alberto Feitosa já disse que vai ficar independente em relação ao governo. Fernando Rodolfo concedeu várias entrevistas, falou muito mal de Raquel, inclusive no segundo turno, quando ela já estava liderando as pesquisas. Então ela vai ter um desafio grande, porque
muitos deputados que foram eleitos aí, é melhor você ter do lado do que na oposição. E ela vai em busca desses deputados, e a gente sabe que às vezes é necessário ceder cargo, ceder espaço dentro de um governo, e isso não aconteceu na prefeitura de Caruaru. E agora, na transição, Raquel demonstrou que deve compor um secretariado mais técnico, porque nenhum partido, nenhum membro de partido foi indicado, né? E todos que foram indicados para ela na transição foram técnicos, até agora, pelo menos os partidos ficando de fora aí dessa questão da transição, e não sabe como vai ser a construção do secretariado, se ela vai fazer um secretariado mais técnico, ou se vai abrir espaços para partidos como o PP, por exemplo, que declararam, Podemos, que declarou apoiar ela também, né, e deputados importantes que ficaram sem mandato, como é o caso de Daniel Coelho, também o próprio Teobaldo, né, Ricardo Teobaldo, que é presidente do Podemos. Então esse pessoal deve ser contemplado aí, Miguel Coelho também com União Brasil, esse pessoal deve ser contemplado de alguma maneira aí com relação ao governo de Raquel. Pois é, Mário, o que a gente sabe também é que, além dos próprios deputados, né, muita gente, muitas associações e outras entidades vão querer dialogar com Raquel Lira. Hoje a gente conversou no Jornal da Cidade mesmo com o presidente da ADEP, que é a Associação dos Delegados aqui de Pernambuco, que falava já sobre isso, de tratar, por exemplo, de concurso para o setor. Enfim, tem muita gente querendo conversar e ver o que é que pode ser feito a partir do ano que vem na gestão de Raquel Lira, né? Mas esse pessoal não vai mais conversar com a governadora, né? Eles agora vão ter que conversar com quem assumiu o secretariado. Por exemplo, essa pauta da ADEP, ela envolve duas secretarias. Ela envolve duas secretarias, né? A administração que vai organizar um provável concurso que o pessoal quer aí dizer se tem recurso para fazer isso, e também a segurança pública, né? Que não se... Raquel criticou o Pacto pela Vida e ela acabou dizendo que resolveu a segurança em Caruaru. Então ninguém sabe se ela vai... como é que ela vai ser, pensou o formato, a gente já tem uma ideia pela campanha, né, como seria o formato da Secretaria de Defesa Social, mas ela precisa confirmar quem vai assumir essa pasta primeiro e depois como é que vai ser montada o organograma. Por exemplo, a delegada Patrícia Domingos, né, que foi candidata a deputada estadual ao lado de Raquel, tem votação fraca, abaixo do esperado, de 14 mil votos, mas esteve com Raquel desde o começo. Ela deve ter um espaço, provavelmente, talvez não de secretária, mas em alguma função estratégica aí no governo no que diz respeito à segurança pública. Então, essas classes, elas vão conversar agora com o secretariado. Raquel não vai ter mais tempo de estar conversando com um por um. Isso era no momento da campanha. E pela entrevista do presidente da ADEP hoje, eles não conseguiram ter essa reunião com Raquel na campanha. Depois disso, agora é que não vão conseguir mesmo, né? Porque ela está aí finalizando a agenda para montar, deve estar fazendo os convites, né, aos prováveis secretários e conversando também como vai montar esse governo, como vai estruturar a máquina também, né, também se preparando para a relação com o governo federal, com as prefeituras, porque vale salientar que Marília Reis ainda, mesmo perdendo a eleição, ela ainda teve quase 2 milhões de votos. Então foram 2 milhões de pessoas aí que não votaram em Raquel, e muitos desses aí prefeitos que ficaram na oposição a ela, que ela vai tentar resgatar aí para o lado dela. Então, é um governo que inicia com duas tarefas muito difíceis. Primeiro, botar a máquina, não deixar a máquina parar de andar. Fazer andar o que não estava parado e, ao mesmo tempo, ter esse relacionamento aí com os deputados e com prefeitos e com vereadores. Então, não é uma tarefa muito fácil, não. Principalmente porque vai estar chegando no governo. E a nível nacional, Mário, mais alguma atualização da hora do Jornal da Cidade para cá? Laís, só que o presidente eleito Lula, né, ele falou hoje pela manhã na COP, né, criticou aí algumas coisas do governo atual, né, enfim, nada de muito novo não, né, o PL negando que vai ter essa anulação da eleição, nessa história ontem, mas depois o próprio PL negou a informação, disse que era fake news aí do jornalista que publicou. Mas até agora, né, pouca novidade, digamos assim, no âmbito eleitoral, no âmbito político nacional. Apenas o Lula dizendo na ONU, aliás, que vai pedir à ONU que o Brasil cede a COP 2025. Isso é uma discussão mais, digamos assim, para dizer que o Brasil tem importância geopolítica, aquela história. Mas eu acho que é importante o Brasil aparecer bem lá fora. Agora é importante também ter uma política para os brasileiros que estão aqui, né?
Afinal de contas, é uma crítica que o governo Lula, os governos Lula e Dilma sempre obtiveram de privilegiar aí países que as pessoas veem com muita antipatia. Venezuela, Nicarágua, a própria COP agora que está sendo realizada no Egito, muitos protestos, muita gente sendo presa, né, lá porque quer emitir opinião e não consegue, e por aí vai. Então, nada de muito novo, por enquanto, pelo menos a manhã de hoje foi um pouco mais tranquila do que a de ontem, já que marcou ainda muitos protestos em todo o Brasil. Tá certo, Mário. Você está de volta amanhã presencialmente aqui para conversar com a gente sobre política, né? Isso mesmo, Laís. Amanhã, presencialmente, no Jornal e no Manhã Cidade, a gente vai bater um papo aí sobre política, sobre essa movimentação que não para. Excelente quarta-feira para todo mundo e até amanhã. Para você também, Mário, boa viagem, bom retorno. Vai ter que ter paciência ali no trânsito da saída do Recife até Caruaru, mas que corra tudo bem, você venha com tranquilidade. Vamos agora passar pelo WhatsApp.